Lembrando que eu estou extraindo essas lendas do site Sabedoria Universal, eu deixo o link aqui e vamos para mais uma rodada, né? De lendas e contos. Vamos lá. Onde você colocou o sal é o título da primeira lenda. O velho mestre pediu ao jovem aprendiz que estava triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse, beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou, qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse, a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se um lago. Uau, não é, minha gente? Vejam, né? O sal e a água, os elementos não mudaram. O que mudou foi a dosagem. O sal num copo d'água teve vamos dizer, um impacto, né? Quando ele tomou a água. O sal no lago teve outro. Se tornar lago para aprender a dar significado, né? Sentido ou valor ao que faz sentido, minimizando os impactos daquilo que muitas vezes vem em forma de dor ou de dificuldade, faz a diferença. Você pode não deixar de sentir a dor, mas você vai saber como lidar com ela. E o mais importante, vai ter mais equilíbrio para superá-la. Que sejamos lago. Não é tão difícil assim, não. A vida vai passando e eu vou percebendo que aquilo que diziam que é difícil, na verdade é uma programação, né, que colocaram sobre as nossas mentes. Quanto mais você desapega, você solta, você aceita, mais simples as coisas vão ficando. Vamos lá. Esse aqui é uma lenda conhecida. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam, mas é sempre válido, né, trazer. Lenda Cherokee, o conflito entre dois lobos. Um velho Cherokee dava lições de vida aos seus netos. Disse-lhes, está se travando uma luta dentro de mim, uma luta terrível entre dois lobos. Um é o medo, a cólera, a inveja, a tristeza, o remorso, a arrogância, a autopiedade, a culpa, o ressentimento, a inferioridade e a mentira. O outro é a paz, a esperança, o amor, a alegria, a delicadeza, a benevolência, a amizade, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. A mesma luta está se travando dentro de vocês e de todas as outras pessoas. As crianças puseram-se a refletir sobre o assunto e uma delas perguntou ao avô, qual dos lobos vencerá? O ancião respondeu, aquele que for alimentado. O que é que nós estamos alimentando? Na verdade, o céu e o inferno existem dentro de nós, né? E aqui vem essa analogia como os lobos. O lobo da tolerância, o lobo da intolerância, o lobo da maldade, o lobo da bondade, enfim. Aquele que nós alimentarmos, aquele que nós dermos foco, certamente será o vencedor, entre aspas. Esse daqui já. A tigela de madeira. Um senhor de idade. Eu já li essa, gente? Acho que não, né? Vamos lá.
a tigela de madeira, um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e netinho de 4 anos de idade. As mãos do velho eram trêmulas, sua visão embaçada e seus passos vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha do avô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas rolavam de sua colher e caíam no chão. Quando pegava o copo, o leite era derramado na toalha da mesa. O filho e a nora irritaram-se com a bagunça. Precisamos tomar uma providência com respeito ao papai, disse o filho. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. Então, eles decidiram colocar uma pequena mesa num cantinho da cozinha. Ali, o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa com satisfação. Desde que o velho quebrara 1 ou 2 pratos, sua comida agora era servida numa tigela de madeira. Quando a família olhava para o avô sentado ali sozinho, às vezes, ele tinha lágrimas em seus olhos. Mesmo assim, as únicas palavras que lhe diziam eram admoestações ásperas quando ele deixava um talher ou comida cair no chão. O menino de 4 anos de idade assistia tudo em silêncio. Uma noite, antes do jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão, manuseando pedaços de madeira. Ele perguntou delicadamente à criança: "O que você está fazendo?" O menino respondeu docemente: "Estou fazendo uma tigela para você e mamãe comerem quando eu crescer." O garoto de 4 anos de idade sorriu e voltou ao trabalho. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. Naquela noite, o pai do menino tomou o avô pelas mãos e gentilmente conduziu-o à mesa da família. Dali para frente, até o final de seus dias, ele comeu todas as refeições com a família. E por alguma razão, o marido e a esposa não se importavam mais quando um garfo caía, o leite era derramado ou a toalha de mesa sujava. Que lição esse pirralhinho deu, hein? Né? Às vezes a gente se irrita, perde a paciência com coisas que naquele momento parecem tão importantes, mas quando a gente para realmente para refletir e dar o peso que as coisas têm, a gente percebe que elas não têm tanto peso assim. Veja que eles isolaram, o avôzinho e a criança, é o que eu falo. A criança aprende muito mais, aliás, qualquer ser humano aprende muito mais pelo exemplo. Encostaram o avô ali. E a criança repetiria inevitavelmente o padrão dos pais. Então, quando ele solta essa de que estava fazendo o prato deles, aquilo foi mais do que um murro, um soco na boca do estômago de ambos. E eles perceberam o mal que eles estavam causando ao avô e mesmo a eles, porque era o futuro que eles estavam. E o menino, vendo aquela situação. E mudaram o seu comportamento. A gente não precisa que uma criança de 4 anos nos diga certas coisas. Ao contrário, a gente precisa que a nossa criança fale, se expresse. Porque muito do que a gente perde na vida, a gente perde porque a gente se desconecta da nossa criança interior. Criança interior, mais uma vez, eu ressalto aqui, é a nossa essência. É o que nós somos enquanto essência. Vamos lá. E é aquilo, Lei de causa e efeito. O que você faz, você recebe. Essa daqui eu já li. Essa daqui é bacana. Lógica de Albert Einstein. Não sei se procede, mas o que importa é a mensagem. Conta-se que 2 crianças estavam patinando num lago congelado na Alemanha. Era uma tarde nublada e fria e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra,
Vendo seu amigo preso e se congelando, tirou um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, conseguindo por fim quebrá-lo e libertar seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que tinha acontecido, perguntaram ao menino: como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis. Nesse instante, Albert Einstein, que passava pelo local, comentou: eu sei como ele conseguiu. Todos então perguntaram: pode nos dizer como? É simples, respondeu Einstein. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que ele não seria capaz. É a lenda do sapinho surdo, né? E tem horas que a gente tem que bancar o sapo surdo mesmo. Não dar ouvidos a nada que nos deprecie. Aliás, a gente nunca deve dar ouvidos ao que nos deprecie. Eu acredito que quando nós estamos imbuídos realmente das melhores intenções, tudo conspira a favor. Não existe impossível. Não existe você não pode. Eu posso o que eu quiser, desde que eu queira de verdade. Então, gente, quantas vezes em momentos, especialmente de perigos, a gente vê pessoas comuns, aquele negócio do Incrível Hulk, né? Para quem é do tempo do Incrível Hulk. Né? Um homem frágil, calmo, mas quando o bichinho ficava nervoso, aquele brutamontes aparecia para fazer justiça. Ele se imbuía de uma força descomunal. E é isso que acontece, às vezes numa situação de perigo, né, numa situação que demanda uma ação emergencial, a gente arranja forças que a gente não sabe nem de onde vem. Porque nós somos capazes de tudo, essa força habita dentro de nós, então não é qualquer pessoa do lado de fora que vai dizer você não pode. Porque talvez ela tenha os seus complexos de achar que ela não pode, ela quer fazer o outro acreditar que ele também não. E a gente não pode se permitir se deixar contaminar por esse tipo de gente. Esse também é bem conhecido, vamos lá. Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida, texto do Luiz Fernando Veríssimo. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um cartaz enorme no qual estava escrito: faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida na empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes. No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo ficaram curiosos para saber quem estava atrapalhando sua vida e bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Quem será que estava atrapalhando o meu progresso? Ainda bem que este infeliz morreu. Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão, olhavam pelo visor do caixão, a fim de reconhecer o defunto, engoliam em seco e saíam de cabeça baixa, sem nada falar uns com os outros. Ficavam no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma, e dirigiam-se para as suas salas. Todos, muito curiosos, mantinham-se na fila até chegar sua vez de verificar quem estava no caixão e que tinha atrapalhado tanto a cada um deles. A pergunta ecoava na mente de todos: quem está nesse caixão? No visor do caixão havia um espelho, e cada um via a si mesmo. Só existe uma pessoa capaz de limitar seu crescimento: você mesmo. Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. Você é a única pessoa que pode prejudicar sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. Abre aspas. Sua vida não muda quando seu chefe muda, quando sua empresa muda, quando seus pais mudam, quando seu namorado ou sua namorada mudam. Sua vida muda quando você muda. Você é o único responsável por ela, fecha aspas. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Então, basicamente aqui, fazendo um link até com o texto anterior, né? Tudo depende de você. E, inclusive o fato de não se permitir contaminar pelo veneno do outro. Você é a única pessoa capaz de transformar sua vida. Vejam, pode acontecer aí alguma situação complexa e atingir duas pessoas diferentes e cada uma delas
seguir a vida de uma forma, uma aproveitando aquilo para crescer e outra para se lamuriar. Filhos de um mesmo, né, dos mesmos pais, com a mesma educação, com os mesmos recursos, um cai, né, para um lado torto da vida, o outro se torna bem-sucedido. Por quê? Porque está na pessoa, não adianta. É você a pessoa responsável por você. Não há nada lá fora que possa te afetar ou te ajudar a crescer se você não der o seu aval. O mundo é um espelho. Ele realmente vai refletir o que você emite. Ah, meu Deus do céu. Um momento. O pote rachado. Um carregador de água levava 2 potes grandes pendurados, um em cada ponta de uma vara sobre os ombros. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada entre o poço e a casa do mestre. O pote rachado chegava sempre pela metade. Assim foi durante 2 anos, diariamente. Diariamente, o carregador entregava 1,5 pote de água na casa de seu mestre. O pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição e sentia-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do trabalho que deveria fazer. Um dia, decidiu e falou para o homem à beira do poço. Estou envergonhado e quero pedir-te desculpas. Por quê? Perguntou o homem. De que estás envergonhado? O pote respondeu. Nestes 2 anos, eu fui capaz de entregar apenas a metade de minha carga, porque essa rachadura do meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho até a casa de teu senhor. Por causa do meu defeito, tens que fazer todo esse trabalho e não ganhas o salário completo dos teus esforços. O homem ficou triste pelo sentimento do velho pote e disse-lhe amorosamente: quando retornamos para a casa de meu senhor, quero que admires as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens ao longo de todo o caminho e isto o alegrou. Mas ao fim da estrada, o pote ainda se sentia mal porque tinha vazado a metade e, de novo, pediu desculpas ao homem por sua falha. Então, o homem disse ao pote: notastes que pelo caminho só havia flores do teu lado? Eu, ao conhecer teu defeito, transformei-o em vantagem. Lancei sementes de flores no teu lado do caminho, e cada dia, enquanto voltamos do poço, tu as regas. Por 2 anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa de meu senhor. Se não fosses do jeito que és, meu mestre não teria essa beleza em sua casa. Se o reconhecermos, eles poderão proporcionar beleza. Percebe? Que texto fantástico! Então aquilo que era um defeito do pote, ser rachado e vazar parte da água, se transformou numa ferramenta para que, esse rapaz pudesse cultivar flores ao longo do caminho, que inclusive embelezavam a mesa do mestre a quem ele levava a água. Transformar um defeito em qualidade é um dom. Ao invés de lamentar os defeitos, aprecie as suas qualidades. E se existem esses defeitos, o que é que você pode fazer de bom? Como é que ele pode ser transformado em algo útil, agradável? Nada é permanente, minha gente. A beleza da vida é a eterna possibilidade de transformação. Mas para isso a gente precisa sair do vitimismo e da lamúria. Momento. Esse pula. Esse texto aqui foi tema de um trabalho que eu fiz. Vamos lá, abrindo a porta. Numa terra em guerra, havia um rei que causava espanto. Cada vez que fazia prisioneiros, não os matava. Levava-os a uma sala que tinha um grupo de arqueiros em um canto e uma imensa porta de ferro no outro, na qual haviam gravadas figuras de caveiras.
Nesta sala, ele o fazia ficar em círculos e então dizia: vocês podem escolher morrer flechados por meus arqueiros ou passarem por aquela porta e por mim lá serem trancados. Todos os que ali passaram escolhiam serem mortos pelos arqueiros. Ao término da guerra, um soldado que por muito tempo servira o rei disse-lhe: Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Diga, soldado. O que havia por trás daquela assustadora porta? Então o rei disse: vá e veja. O soldado então abre vagarosamente a porta e percebe que à medida que o faz, raios de sol vão adentrando e clareando o ambiente até que, totalmente aberta, nota que a porta levava a um caminho que sairia rumo à liberdade. O soldado admirado apenas olha seu rei que diz: eu dava a eles a escolha, mas preferiam morrer a arriscar abrir esta porta. Quantas portas deixamos de abrir pelo medo de arriscar? Quantas portas perdemos a liberdade? Quantas vezes perdemos a liberdade apenas por sentirmos medo de abrir a porta dos nossos sonhos? Isso aqui é ferozinho também, né? Quantas vezes ao longo da vida nós deixamos de abrir portas por medo? E talvez por detrás dessas portas esteja justamente aquilo que a gente sonha, deseja, almeja. Ao mesmo tempo, muitos de nós não tivemos medo de abrir certas portas, que nos trouxeram inclusive ao ponto que nós chegamos. Mas realmente, como o medo acaba paralisando, né, e cegando para qualquer ação que possa ser positiva, pelo simples fato de não saber o que vem pela frente. Um momentinho. Isso é legal. Os 7 sábios. 7 sábios, cada um de uma religião, discutiam qual deles conhecia realmente a verdade. Um rei muito sábio que observava a discussão aproximou-se e perguntou: o que vocês estão discutindo? Estamos tentando descobrir qual de nós é dono da verdade. Ao escutar isso, o rei imediatamente pediu a um de seus servos que levasse 7 cegos e um elefante até o seu castelo. Quando os cegos e o elefante chegaram ao palácio, o rei mandou chamar os 7 sábios e pediu-lhes que observassem o que aconteceria a seguir. O rei pediu aos cegos que tocassem o elefante e o descrevessem um de cada vez. O primeiro cego tocou a tromba do elefante e disse: é comprido, parece uma serpente. O segundo tocou no dente e disse: é duro, parece uma pedra. O terceiro segurou-lhe o rabo e disse: é cheio de cordinhas. O quarto pegou na orelha e disse: parece um couro bem grosso. E assim, sucessivamente, cada cego descreveu o elefante de acordo com a parte dele que estava tocando. Quando todos terminaram de descrever o animal, o rei perguntou aos 7 sábios: algum desses cegos mentiu? Não, responderam os sábios em coro, todos falaram a verdade. Então o rei perguntou: mas algum deles disse realmente o que é um elefante? Algum deles disse realmente o que é um elefante? Não, nenhum cego disse o que é um elefante, mesmo porque cada um tocou apenas uma parte dele, disse um dos sábios. Então o rei respondeu, né? Vocês, sábios, que estão discutindo quem é dono da verdade, parecem cegos. Todos estão falando a verdade, mas como os 7 cegos, cada um se refere apenas a uma parte dela. Ninguém é dono da verdade, porque cada um a vê de um ângulo diferente. E aí entra aquela sábia frase: não há mais nada a dizer, não há o que se discutir. Cada um é dono da sua verdade. Eu posso enxergar de um ponto de vista ou outro do outro, cada um de nós está com a sua verdade. Esse negócio de certas pessoas baterem na tecla e dizer: ah, o que fulano está dizendo é mentira, ah, porque isso não existe, me desculpe, isso é uma pretensão sem tamanho. Não fale daquilo que você não sabe. Eu não sei um bocado de coisa, então eu nem me atrevo a falar. Eu falo do que eu acredito, do que eu sei, do que eu sinto, do que eu já experienciei.
Mas eu não tenho o direito de dizer que o ponto de vista do outro está errado, mesmo que eu acredite que esteja. É uma crença minha. E a errada pode ser eu. Todo mundo detém uma fagulha da verdade. E ainda bem que é assim. Um momento. Eu gosto desse texto aqui. As 7 maravilhas do mundo. Um grupo de alunos estudava as 7 maravilhas do mundo. No final da aula, foi pedido aos estudantes que fizessem uma lista do que consideravam as 7 maravilhas. Embora houvesse algum desacordo, começaram os votos. Primeiro, Taj Mahal. Segundo, a Muralha da China. Terceiro, o Canal do Panamá. Quarto, as Pirâmides do Egito. Quinto, o Grand Canyon. 6, o Empire State Building. 7, a Basílica de São Pedro. Ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. A menina não tinha virado sua folha ainda. O professor então perguntou a ela se tinha problemas com sua lista. A menina quieta respondeu: sim, um pouco. Eu não consigo fazer a lista porque são muitos. O professor então lhe disse: bom, diga-nos o que você já tem e talvez nós possamos ajudá-la. A menina hesitou. Então, leu. Eu penso que as 7 maravilhas do mundo sejam: 1, ver. 2, ouvir. 3, tocar. 4, provar. 5, sentir. 6, rir. 7, amar. A sala, então, ficou completamente em silêncio. Fazer um gancho lá com outro texto. Todo mundo tem a verdade. Veja, quando você se fala de Taj Mahal, são maravilhas do mundo. Claro que são. Existem construções, monumentos espetaculares. As pirâmides do Egito, para mim, Nossa Senhora. Mas este é um ponto de vista. A menina foi muito mais sensível e profunda. Ver, ouvir, tocar, provar, sentir, rir e amar. Tem alguém errado aqui? Não. Mas que sensibilidade dela, não é? Que em momento algum imaginou que pudesse ser algo, né, físico, material. Pelo contrário, a vida sem essas 7 maravilhas realmente não teria a menor graça. Um momentinho. Esse texto aqui é bem legal. Atravessando o rio, 2 monges viajavam juntos por um caminho lamacento. Chovia torrencialmente, o que dificultava a caminhada. A certa altura tinham que atravessar um rio cuja água lhes dava pela cintura. Na margem estava uma moça que parecia não saber o que fazer. Quero atravessar por outro lado, mas tenho medo. Então o monge mais velho carregou a moça às suas costas para a outra margem. Horas depois, o monge mais novo não se conteve e perguntou: nós, monges, não devemos nos aproximar das mulheres, especialmente se forem jovens e atraentes, é perigoso. Por que você fez aquilo? E o monge mais velho respondeu: eu deixei a moça lá, você ainda a está carregando. Ui, doeu essa. Eu nem vou falar nada, eu vou deixar essa reflexão para você. Quer dizer, o cara ficou lá ruminando porque que o outro tinha levado a moça, ele simplesmente pegou a moça, botou no lugar, sortou e foi embora. E ele continuava com aquela perturbação. Tem um texto, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Que é uma lenda também. Deixa eu dar uma parada aqui, senão eu vou perder muito tempo. Peraí, gente. Encontrei aqui. Confie em Deus, mas amarre seu cavalo primeiro. Um mestre estava viajando com um de seus discípulos. O discípulo estava encarregado de cuidar do cavalo.
À noite, chegaram bastante cansados a um abrigo. Era tarefa do discípulo amarrar o cavalo, mas ele não fez. Deixou o cavalo do lado de fora e simplesmente rezou, dizendo a Deus: cuide do cavalo. Foi dormir. Ao amanhecer, o cavalo havia partido. Tinha sido roubado ou simplesmente seguiu seu caminho. O mestre perguntou: o que houve com o cavalo? Onde está o cavalo? E o discípulo respondeu: eu não sei. Vá perguntar a Deus, pois eu havia dito a Deus que tomasse conta do cavalo e estava muito cansado, então não sei. E também não sou responsável, porque eu havia dito a ele de forma muito clara. Não havia como não compreender. Na verdade, eu não disse apenas uma vez, mas sim 3. E você nos ensinou a confiar em Deus, então eu confiei. Por isso, não me lance esse olhar de raiva. O mestre disse: confie em Deus, mas sempre amarre seu cavalo primeiro, porque Deus não tem outras mãos a não ser as suas. Se ele quiser amarrar o cavalo, ele terá que usar as mãos de alguém. Ele não tem outras, e é o seu cavalo. A melhor maneira e também a mais fácil é usar as suas mãos. Confie em Deus. Não confie apenas nas suas mãos, pois do contrário você ficará tenso. Amarre o cavalo e então confie nele. Você perguntará: então, por que confiar em Deus enquanto estou amarrando o cavalo? Porque mesmo um cavalo amarrado pode ser roubado. Faça o que puder, mas isso não garante o resultado, pois não há garantias. Então faça o que puder e aceite aquilo que acontecer. Esse é o sentido de amarrar o cavalo. Faça o que for possível fazer, não fuja de sua responsabilidade e se nada acontecer ou se algo der errado, confie em Deus. Então ele terá razão. Então talvez seja correto que continuemos a viagem sem o cavalo. É muito fácil confiar em Deus e ser preguiçoso. É muito fácil não confiar em Deus e ser um fazedor. O terceiro tipo de homem é o mais difícil, aquele que confia em Deus e ainda assim permanece um fazedor. Mas nesse momento você é apenas um instrumento. Deus é aquele que faz e usa você. Então assim, é muito fácil, né, essa coisa de largar tudo para Deus fazer. Só que Deus habita dentro de nós. De qualquer forma, quem tem que fazer somos nós. Mas essa coisa quer dizer, ele confiou cegamente que Deus olharia o cavalo para quê? Deus é um empregado dele, né? Toma conta aí, viu? Que eu vou largar aqui o pangaré. O cavalo, ó, picou a mula. E ainda achou ruim, né? Vai reclamar com Deus. Porque eu mandei ele tomar conta do cavalo. Mas Deus naquela hora só precisava da tua mãozinha para dar um nó lá no laço. Então existe a parte que nos cabe e a parte que a gente conta com o amparo, é óbvio. Trazendo para a questão da transição planetária, o que cabe aos seres espirituais galácticos fazer, eles estão fazendo. Mas o que cabe a nós, cabe a nós. A nós cabe amarrar o cavalo. Que a gente não se esqueça disso. Tá bom, minha gente? Eu encerro por aqui, então, mais este vídeo de lendas e contos. E a gente se vê aí num próximo conteúdo. Fiquem com Deus, um grande beijo. Até a próxima.